Bom dia a todos. É sempre uma alegria estarmos reunidos no Grupo Espírita Recanto da Prece, Eurípides Barçanufo, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Algumas pessoas poderão dizer, por que Brasil? Porque esta nossa reunião é assistida também em outros países além do Brasil. E nós gostaríamos de dizer a todos que o aprendizado deve ser sempre contínuo, mas a prática é fundamental. Por isso, eu tenho uma sobrinha minha que mora na Suíça, ela mora num distrito chamado Matot, o município lá, a cidade lá é Yverdon, a terra onde Kardec estudou lá com Pestalozzi. E ela disse assim, tio Carlinhos, eu fico tão feliz quando o senhor diz assim que nós precisamos ser os facilitadores de tudo, os facilitadores da vida. Porque no dia a dia a gente complica a vida de um, complica a vida de outro, mostra má vontade aqui, má vontade ali, e a gente precisa mostrar boa vontade, a gente precisa mostrar facilidade, porque nós gostamos que os outros facilitem nossa vida. Então, nós precisamos aprender a facilitar a vida dos outros, a não criar problemas com os outros, sempre assim. Aí a vida vai se tornando melhor a cada dia que passa, a gente passa a compreender as dificuldades alheias, porque nós também carregamos dificuldades. Quem é que não erra nessa vida? Quem é que não consegue, quem é que consegue acertar em tudo? E a doutrina espírita é isso daí, é um aprendizado contínuo, só que ela extrapola os limites convencionados até pouco tempo atrás. Eu digo até pouco tempo atrás porque não tem 160 anos ainda que nós temos doutrina espírita. Como é que nós imaginávamos? Vamos imaginar como é que era a nossa vida antes de termos acesso ao conhecimento espírita. Nós reencarnamos porque nós somos espíritos milenares. Tivemos muitas outras vidas e teremos outras tantas. Qual era o nosso comportamento? Quais eram as nossas atitudes durante a trajetória no corpo físico? A gente chegava, era questão de sobrevivência. Vamos ver a questão do alimento, sustentar o corpo, ver um lugar para morar. E aí, isso consistia a vida, né? Alguns parece que eram privilegiados de Deus, porque tinham todas as coisas, todos os bens, e outros não. Uns tinham o corpo sadio, perfeito, e viviam felizes, e os outros com o corpo deficiente, sem saber. E aí a gente achava justificativas. Não, foi o avô dele, o bisavô dele que aprontou e agora ele está aí acertando isso daí. No fundo poderia ter até um pouquinho de verdade, porque o bisavô às vezes estava ali reencarnado, era o próprio, né? Então, nós temos que saber que a doutrina espírita é muito mais do que o esclarecimento das vidas sucessivas. É o lembrete sempre oportuno da necessidade de hoje sermos melhores do que ontem e amanhã, consequentemente, melhores do que hoje. Porque se nós aprendermos tudo que a doutrina espírita, que é a doutrina de Jesus, né? Se nós aprendermos, mas não colocarmos em prática, de que adiantou? De que adianta nós sabermos o que é certo e insistirmos no erro? Não resolve nada. Por isso que a lei de causa e efeito fica muito evidenciada. Agora, tem pessoas, mesmo nós espíritas, muitas vezes raciocinamos assim. Não, eu estou aqui porque eu estou resgatando uma dívida e não sei o quê. Está certo, não tem nada errado. Mas será que a vida é ficar resgatando dívidas? E o tempo de conquista de novos valores, de novos aprendizados? Se surge um modelo novo de smartphone, todo mundo fica sabendo. Olha, agora tem aquele telefone que traz mais esse, aquele outro recurso. E a gente gosta e se adapta. Mas e o conhecimento de nós mesmos, da vida? Então, é uma coisa para se pensar. Eu assisti num planetário, no mês de maio, eu estive num planetário, e naquele planetário era projetado em 3 dimensões, então tinha que usar óculos, e apareciam os planetas todos, do sistema solar principalmente.
E até os anéis de Saturno, que é um gás que diz, a gente percebia assim que ele estava no meio do gás em determinado momento, assim, aquelas bolinhas do gás, assim, tudo, a gente envolvido naquilo ali. Uma realidade virtual muito interessante. Mas o que me marcou mais foi quando no início apareceu o planeta Terra. Bonito, azul, os países mais ou menos delineados, quer dizer, os continentes, os países não, os continentes delineados, a água, e num volume, num tamanho mais ou menos assim, vamos imaginar. E ali eu falei, nós todos moramos ali, quer dizer, aqui no planeta Terra. E aí foi aparecendo outros planetas. Bom, aí apareceu Júpiter grande e a Terra já pequena. E foi, quando apareceu o Sol, então, e foram aparecendo vários planetas, quando apareceu o Sol, a Terra guardada aquela mesma proporção, pequenininha, e foi indo, e apareceu outros planetas de outros sistemas, enormes, mas muito enormes, e aquele universo todo, e a gente para pensar, e eu moro naquele pequenininho ali, e é ali que nós ainda nos desentendemos, ali ainda a gente não aprendeu. Quando que nós vamos ser promovidos a um planeta que já não tem mais essas turbulências que a televisão mostra? É uma conquista gradativa, mas é preciso caminhar. Se nós ficarmos estacionados, estagnados, não, eu sou assim mesmo, eu não mudo, eu vou deixar para a próxima encarnação. Se nós ficarmos assim, nós vamos ficar assim, patinando aqui. E, para finalizar, lembrando que Jesus disse, né? Os mansos e pacíficos herdarão a terra. Isso equivale a dizer que os mansos, os que querem o bem, vão continuar morando na Terra, porque o planeta também evolui. E o que é feito daqueles que não são mansos, não são pacíficos, ou não querem crescimento, não querem nada, estão estacionados e preferem ficar estacionados? Tudo evolui. A sala de aula, que é o planeta Terra, chegam novos professores, novas aulas. E se a gente não estiver habilitado para tanto, nós vamos ter que ir para a sala de aula que nós optamos por estar, provavelmente num outro planeta, que tenha qualidades, talvez, que ainda não chegamos aqui no planeta Terra. Então, que a gente possa valorizar algumas coisas, como seja o tempo, as oportunidades, a doutrina espírita que nos oferece, não tem uma religião no planeta, vocês podem pesquisar, não tem uma religião no planeta que tenha tantas informações da vida humana, da vida espiritual, do relacionamento do mundo físico e o mundo extrafísico, como a doutrina espírita, através dos processos de mediunidade. Provavelmente vocês ouviram falar em materializações de espíritos, que é um tipo de mediunidade. O médium libera ectoplasma, isso já é no campo da ciência, e forma-se um corpo ali que pode falar, pode andar, você pode pegar na mão. Nós já tivemos a oportunidade de fazer em Campo Grande uma reunião de efeitos físicos, onde 22 pessoas aqui em Campo Grande puderam estar com espíritos materializados. Mas levamos para São Paulo também para assistir conosco algumas pessoas de Campo Grande. Dr. Antônio Flávio Ferraz, que costuma vir aqui, esteve conosco já. Dr. Eurípides Barçanufo, um dos donos da clínica de hemodiálise pró-renal, também esteve conosco, junto com os espíritos que se materializavam à nossa frente, gradativamente. Então, esse é um tipo de mediunidade. Quem é que estuda? E por que isso? E quais os efeitos? O que isso pode refletir na gente? E a mediunidade mais simples, que ninguém pode dizer que não tem, que é a intuitiva. De repente a pessoa fala assim, nossa, eu tive uma ideia, só eu mesmo, para ter tal ideia de tal coisa, assim, assim. Mas ali estava o anjo da guarda dele, ou um outro espírito, como quem diz na gíria, né, no linguajar mais popular, assoprando todas as informações. Então nós interagimos com os espíritos o tempo todo, porque nós
Muitas vezes acreditamos que somos apenas aquilo que sentimos na matéria, mas o vento ninguém vê, mas ele existe. Ele existe, transforma até em barulho. O tempo passa e nós vamos iniciar então a nossa reunião, que já está em andamento, né? Mandando um abraço a todos os nossos amigos de vários países. A Ângela, o Patrick, o Fabian, a Madame Remonde, a Rosa Fiuza do Cantinho do Chico, em Colônia, tantas pessoas. Uma pessoa até que nós conhecemos desta viagem na Inglaterra, chamado Raivo. Vocês já imaginaram a pessoa com esse nome? Então vai o nosso abraço para o Raivo, que mora na cidade de Bristol. E vamos pedir para a nossa querida amiga vir fazer a prece de abertura desse encontro. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Vamos nos dirigir agora para a nossa oração, que nosso coração seja leve, que nossos pensamentos sejam de alegria, de paz. Vamos pensar na bondade de Jesus, nesse banquete bendito e agradecer. Gratidão, Senhor Jesus, porque nos permite este momento de bênçãos, porque permite que estejamos todos juntos, orando, pensando, no quanto é importante estarmos reunidos em estudos, em palestras, e que sejamos, Senhor Jesus, dirigidos sempre por vós, que sejamos merecedores destas graças divinas, que todas as manhãs vem nos visitar. Senhor Jesus, nós suplicamos a vossa presença nos lares que nesse momento não estão tendo oportunidade de participar desta reunião. Em cada lar, em cada passo, nos amigos, nas famílias, onde estiverem cada um dos nossos queridos, na espiritualidade, já que venceram aqui a terra e já voltaram em seus lares, que eles também sejam abençoados nesta manhã, que possamos dar continuidade em nossos trabalhos, sempre felizes, porque nós estamos felizes com a presença de Jesus, dos companheiros, dos amigos, e que assim seja. Bom dia a todos. A lição de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é do capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: eu vos digo em verdade, que se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. São Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: que quereis? Ordenai, disse-lhe ela, que meus 2 filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que vou beber? Eles lhes disseram: nós o podemos. Ele lhes respondeu: é verdade que bebereis o cálice que vou beber, mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder, mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, encheram-se de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, tendo-os chamado para si, lhes disse:
Vós sabeis que os príncipes das nações os dominam e que os grandes as tratam com império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar sua vida pela redenção de muitos. São Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28. E agora vamos ver o que André Luiz nos fala sobre essa lição no livro Vivendo o Evangelho, volume 1, psicografia de Antônio Baduy Filho. Gota de humildade. Ainda não segues o Evangelho, mas pelo menos não ages com arrogância. Não perdoas, mas não ofendes. Não auxilias, mas não atropelas. Não toleras, mas não gritas. Não ajudas, mas não prejudicas. Não encorajas, mas não desanimas. Não compreendes, mas não julgas. Não pacificas, mas não afliges. Não amparas, mas não agrides. Não alcanças, mas não invejas. Não gostas, mas não desprezas. Não concordas, mas não criticas. Não constróis, mas não atrapalhas. Esses pequenos gestos do cotidiano revelam teu esforço no bem e significam que já entendeste que é mais importante ter uma gota de humildade do que um oceano de orgulho. Certeza. Existem companheiros que buscam o privilégio antes do dever. No trabalho, fazem escolha. Na assistência, desejam um mando. Na diretoria, exigem o cargo. Na assembleia, ditam normas. Na reunião, impõem ideias. Na campanha, querem destaque. No estudo, tomam conta. Na função, exibem arrogância. Na tarefa, atropelam os outros. Na confraternização, têm de aparecer. Embora ligados à causa do Evangelho, ainda não entenderam que a certeza de estar ao lado de Jesus é servir sem qualquer exigência. Obrigada. Nós hoje teremos também dessas páginas do André Luiz, que falou sobre a lição, como nós temos várias pessoas que assistem a nossa reunião na Alemanha. E hoje nós temos aqui a fundadora do primeiro centro espírita do Principado de Liechtenstein, a Marta Frommelt, que mora lá, e ela é tradutora lá nesse Principado, de português-alemão e alemão-português. Então nós convidamos a Marta, que nos visita hoje, para ler também a tradução que ela fez dessa parte do André Luiz para os nossos irmãos e amigos da língua alemã. Bom dia a todos. Eu vou então aqui ler em alemão. Possivelmente tem algum espírito aqui que vai entender, mas as pessoas que estão lá nos países onde se expressa na língua alemã, com certeza vão gostar de ouvir essas páginas que não ainda estão traduzidos para esse idioma. Ich begrüße alle recht herzlich hier in der Gruppe Recanto da Prece, Eurípides de Barçanulfo, in Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasilien, und alle, die sich im deutschsprachigen Raum befinden und diese Studie über das weltweite Computernetz verfolgen. Für die heutige Lektion von das Evangelium aus der Sicht des Spiritismus, Kapitel 7, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Versikel 3, 4, 5 und 6 haben wir aus dem Buch Das Evangelium Leben vom Geistwesen André Luiz, Psychographie von Antonio Baduy Filho, ein paar Kommentare entnommen und ins Deutsche übersetzt. Ein Tropfen Demut. Du folgst das Evangelium Jesu noch nicht, aber benimmst dich nicht mit Arroganz. Verzeihst nicht, aber beleidigst niemanden. Du hilfst nicht, forderst aber kein rasches Handeln.
bist intolerant, schreist aber andere nicht an. Hilfst nicht, aber fügst andere keinen Schaden zu. Motivierst niemand, aber entmutigst nicht. Bringst kein Verständnis auf, beurteilst aber nicht. Setzt dich nicht für den Frieden ein, löst aber keine Beklemmungen aus. Unterstützt nicht, aber greifst niemanden an. Erreichst das Gewünschte nicht, bist aber auf andere nicht neidig. Magst etwas nicht, aber verachtest nicht. Bist nicht einverstanden, kritisierst aber nicht. Erbaust nicht, aber stehst niemanden im Weg. Diese kleinen Geste im alltäglichen Leben zeigen deine Bemühungen, um ein besserer Mensch zu werden. Es zeigt, du hast es verstanden, dass es wichtiger ist, ein Tropfen Demut zu haben, als ein Ozean voller Stolz zu besitzen. Zu bedenken: Überwohltätigkeit macht dich aber nicht wichtig. Arbeite für die Gemeinschaft, fordere keine Privilegien. Sprich über das Evangelium, stell dich nicht als Scheinwerfer dar. Schreibe über das Gute, mach dich aber nicht wichtig. Besuche den Kranken, aber fliehe von Schmeicheleien. Führe die Wohltätigkeitsinstitution, aber vermeide, dich selbst zu erhöhen. Sei die Stütze der Familie, aber setze dich nicht auf den Thron. Hilf deinen Nächsten, aber vergiss die Prahlerei. Es gibt viele Arbeiter, die sich für das Gute einsetzen, sind aber gierig nach Applaus und möchten die ersten Plätze besitzen. Allerdings ist es notwendig zu erinnern, dass Herodes eines Tages auf dem prächtigen Thron saß und der Weg, die Wahrheit und das Leben an anonymem Kreuz sich aber verewigt hat. Vielen Dank. Muito obrigada. Bom dia. Quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, agia como criança. Tornei-me adulto e deixei as coisas de criança para lá. Hoje luto denodadamente para recuperar a pureza e a simplicidade que eu tinha quando era criança. Essas são palavras de Paulo, em um dos versículos do capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, quando ele nos ensina o que é caridade. A mãe pediu a Jesus que os seus 2 filhos se tornassem espíritos avançados, de repente, por decreto, por influência. Mas, felizmente, não é assim. Deus, na sua infinita sabedoria, bondade e justiça, colocou dentro de nós a nossa consciência e nos deu o livre-arbítrio, para que nós, quando crescêssemos,
tivesse o nosso mérito, que nós, como copartícipes na evolução desse universo tão maravilhoso que o nosso querido amigo Carlos mencionou, participasse com os nossos méritos, e não a pedido, e não comprado por dinheiro ou qualquer outra circunstância que, infelizmente, ainda ocorre com tanta frequência nesse planetinha azul. Como disse aquele astronauta quando subiu pela primeira vez na estratosfera. E aí, nós vamos nos voltar para as crianças. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, misericórdia, bondade e justiça, faz com que as crianças, na sua primeira juventude, dos 0 aos 7 anos, tenham apenas ligado o cérebro perispiritual de um espírito, muitas vezes muito velho, que Deus criou há muito tempo, mas que não conseguiu ainda ser humilde. Quando se tornar adulto, esse espírito poderá não ser aqueles que Jesus elegeria sem qualquer pedido. Mas como criança dos 0 aos 7 anos, só se liga do cérebro perispiritual ao cérebro físico, só se desenvolve no cérebro físico da criança aquelas atitudes, aquelas memórias de pureza e simplicidade, para que os pais, os parentes, os mestres consigam preparar aquela nova reencarnação com um impulso muito forte. Porque muitas vezes nós não compreendemos as palavras de Jesus. Porque ele cita tanto as crianças, quando sabemos que muitas vezes, muitas daquelas crianças, quando se tornarem adultos, não serão espíritos com todas as virtudes que ele prega. Então, ele diz, quem quiser ser o maior no meu reino, que seja um servidor e não um servido. E esse é o grande dilema de nós todos. Como lutamos contra esse nosso ego, que cresceu tanto, que não cabe mais dentro da nossa consciência. Nós tentamos reduzi-lo a duras penas, para que ele volte a ser como era quando criança. Muito obrigado. Eu me senti hoje num país estranho. Quando adentrei a nossa querida Marta, falando em outra língua, né? E nós sabemos que nós não estávamos entendendo nada, a não ser quando era Brasil, né? Recanto, palavras que é própria, né? Então ficaria na nossa língua. Mas isso nos leva a ver como esse mundo é grande e como esse mundo é pequeno. Né? Porque agora a Marta aqui conosco, mandando uma mensagem para um país tão distante de nós, mas tão perto. Né? Porque a gente conhece a Marta há tanto tempo,
E a gente tem a sensação que onde ela mora é onde nós também podemos morar. E que aqui também é a casa dela. E isso faz a gente saber que nós somos viajores. Ora estamos aqui, ora estamos ali. E o nosso processo de entrada no planeta Terra é através do nascimento. E a maioria dos que estão reencarnados na Terra são espíritos velhos, não são novos. Mas que engraçado, não são velhos, não são novos, mas temos umas experiências que iniciamos o processo de aprendizagem. Então, quando nós chegamos, nós sabemos que antes de virmos, programamos a nossa reencarnação, temos o nosso guia espiritual, nosso mentor que vai nos acompanhar, trazemos um programa e vamos nascer num lar que vai nos receber. De uma maneira geral, nascemos onde devemos nascer para trocarmos as experiências com aquele grupo em que nós vamos viver. E aí, imagine vocês se nós já chegássemos mostrando que nós éramos pessoas não tão bem-quistas naquele lugar, ou que eram extremamente amados. Nós sabemos hoje que as afinidades são eternas. Então, as crianças, quando chegam, elas já... aquele que é mais ligado a ela cuida mais, aquele que não gosta já rejeita um pouco a criança. E aí nós temos todas essas histórias, né? Crianças que ao chegar tem um monte de gente esperando, tem quarto pronto, tem roupas, tem um monte de coisa. E outros chegam sem ninguém querê-las, nem a própria mãe a quer. Já deixa aonde nasceu. Por que isso? Pelas experiências que cada um de nós temos que passar e que precisamos aprender. Mas mesmo assim, todos os animais, quando nascem, trazem uma fragilidade para desenvolver ou para pedir uma assistência e um carinho. Quando nasce um cachorrinho, que coisa mais gostosa a gente vê o cachorrinho, pintinho, patinho, eles despertam em nós um sentimento de proteção. Depois ficam adultos, né? Então a criança também, ela desperta em nós um sentimento de proteção. A gente quer proteger. Sabemos que os seres humanos são os bebês que mais são dependentes. Né? O bezerrinho nasce, já vai mamar, já vai andar, a tartaruguinha já entra, procura água, e os humanos demoram muito tempo para poder ficarem independentes. Por que será que nós demoramos tanto e não como os outros animais que rapidamente iniciam o seu processo de aprendizagem e de desenvolvimento? Porque nós necessitamos desse carinho, dessa atenção, desse crescimento. E Jesus, sabendo de que a infância atrai, ela desperta em nós esse sentimento de ajuda. Vejam, nós temos aqui esse grupo que trabalha tanto para as crianças na África. Quantas crianças são adotadas sem nós nem sabermos, sem conhecermos essas crianças, mas pelo sentimento que nós sabemos que elas estão passando fome, que elas não têm nada que as possa manter vivas, e esse sentimento faz com que nós ajudemos a esse trabalho maravilhoso que é feito. Então, por que será? E não com o adulto, que também está passando fome. Poderíamos estar cuidando de adultos que estão passando fome, na mesma condição que a criança. Mas o que nos sensibiliza é a criança passando fome. Porque em nós temos esse sentimento de cuidar do pequeno. E Jesus usa essa figura da criança
para demonstrar a nós que nós temos que ser iguais a elas. É interessante, né? Porque nós sabemos que este espírito que está ali não é novo, porque no planeta Terra não tem. Tem alguns ainda, mas são raros, né? São umas pequenas tribos, uma população muito pequena em relação à população de mais de 7 bilhões de almas encarnadas. Então, a proporção é muito pequena, porque nós já sabemos o estágio em que está o planeta Terra. Ora, se são espíritos velhos, as crianças são velhas, embora em corpos novos. E necessitam desse atendimento para que elas cresçam. Os sábios, quando estão diante de uma criança, se curvam, porque não sabem diante de quem ela está. Não sabem qual é o futuro dessa criança, quem ela será, quem ela é. Nós ainda não temos essa sabedoria e muitas vezes até espancamos as nossas crianças, embora tenhamos mudado muito, né, no processo de educação delas. A essência desse ensinamento de Jesus é para que sejamos humildes, simples, para que sejamos pessoas do bem. E é interessante que as mães e os pais, a família, sempre as crianças são as mais inteligentes. Vocês já conviveram com pessoas que têm netos, né? Os netos sabem tanta coisa, os netos fazem isso, mas é uma coisa comum que as crianças fazem. Só que, para eles, ela é demais, ela sabe demais, ela é muito inteligente, ela é muito... Não, são crianças que têm o desenvolvimento normal. Evidentemente que quando nós vemos algum vídeo de uma criança japonesa tocando, ou uma criança italiana cantando ópera, uma criança de 7 anos, com aquele potencial de voz, como? Nós sabemos que é o processo reencarnatório. Mas por que Jesus coloca que temos que ser iguais a ela? Nesse sentido de sermos simples, de sermos aprendizes, de estarmos constantemente curiosos para o processo de aprendizagem. Embora tenhamos 50, 70, 80 anos, ainda somos crianças, em todos os sentidos. Porque vocês já viram tantas coisas que nós fazemos errado, que uma criança nem faria? Quantas coisas deixamos de apreciar? Quantas coisas nós ficamos apegados, pensando que nós somos eternos? Neste sentido, é que esta lição é significativa, para que sejamos crianças, embora velhos, mas velhos crianças, felizes, questionadores, com vontade de aprender. Tudo é fácil, tudo é simples e tudo é bonito. Que Jesus nos abençoe. A lição de hoje nos convida a fazer uma espécie de autoanálise. Vocês já perceberam que quando nós aprendemos alguma coisa bem diferente, seja em qualquer área, nós corremos o risco, não que todos aconteça isso, mas nós corremos o risco de pensar, bom, eu sou especializado nisto, ou eu entendo disso, os outros não entendem. Mas há duas maneiras de levar em conta esse conhecimento e esse aprendizado. Um deles é a gente ficar vaidoso, orgulhoso e achar que somos mais que os outros. O outro, o que é que eu faço com esse conhecimento? Se Deus me permitiu saber disso ou daquilo, o que é que eu posso fazer? De que maneira eu vou utilizar disso? E aí eu me lembro dos professores que eu tive ao longo de toda a vida, e ainda continuo tendo vários professores,
mas lembro principalmente do grupo escolar, do início, e também do ginásio, que se não fossem eles, eu não teria condição de fazer uma leitura, de pensar um pouquinho mais, de raciocinar. E ainda presentemente a gente tem estado aqui com a professora Maria Garcia, que hoje não veio, que está viajando, com o Dr. Hugo Filártiga do Nascimento, com a Cândida, que está aqui presente, todos os meus professores do passado recente. E aí a gente vai, à medida que os anos vão passando, nós vamos entendendo melhor aquela frase que Sócrates teria dito, que tudo que sei é que nada sei. Ou seja, nós vamos, à medida que vamos caminhando, nós vamos assimilando novos conhecimentos, novas ideias, novos conceitos, que vão se somando àquilo que a gente tinha aprendido. E nessa somatória surgem novas derivações de possibilidades de aprendizagem. E aí a gente vê que a gente realmente sabe muito pouco e que é preciso estudar, é preciso conhecer. E quando é que termina esse saber, esse conhecer? Nunca. Porque ainda há poucos momentos, quando falávamos do planetário, nós sabemos que o universo é povoado, vamos assim dizer, de tantos planetas que nós não temos nem condições de poder avaliar. Alguns em estágios mais atrasados do que o planeta Terra, e tantos outros muito mais evoluídos do que o planeta Terra. Então, o dia que nós conseguirmos assimilar um determinado nível de conhecimento, de amor, de entendimento, de fraternidade, principalmente, com certeza, ao termos a possibilidade de sermos transferidos ou mudar de sala de aula para um outro planeta, por exemplo, mais avançado, nós vamos chegar lá, tipo uma criancinha necessitando de aprender tudo o que tem lá. E a gente sair daqui como, entre aspas, o top de conhecimento. E chega lá, é um neófito e vai começar do beabá daquele planeta. Então, quando é que termina o nosso aprendizado? Nunca. Porque nós fomos criados para a perfeição. Se nós quisermos saber o nosso grau de perfeição hoje, é fácil. Qual é a nossa ideia e o nosso conceito do nosso semelhante? Qualquer que seja o nosso semelhante, qualquer habitante da Terra. Eu relembro muito, costumo lembrar muito a respeito de Chico Xavier. Quando queriam colocar ele num pedestal, ele falou, mas eu sou um cisco. Eu sou um cisco, eu não tenho possibilidade alguma, não tenho capacidade. Ele veio para servir, mas ele assimilou ou já trazia consigo uma cultura tão avançada que ele veio o tempo todo para servir e não tem quem possa dizer que ele tenha falhado na encarnação dele. Ainda ontem eu estava escutando Geraldinho Lemos, que é de Belo Horizonte e criou a Fundação Chico Xavier, a Casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo. E ele estava dizendo que já são 480 e poucos livros editados por Chico Xavier. Quer dizer, que vieram através da psicografia dele. Quando ele desencarnou, tinha 434. Mas psicografias que foram sendo encontradas, originais que foram sendo encontradas, foram gerando novos livros e foram surgindo, dando uma amplitude total para que a gente possa entender a dinâmica da vida numa amplitude que eu não conheço até hoje uma pessoa que pelo menos diga assim, eu li todos os livros de Chico Xavier, e se leu, estudou, entendeu. Porque a gente pega, quando as pessoas pegam os livros, por exemplo, de André Luiz e outros, e vai fazer um estudo, às vezes numa frase, tem palestrante que consegue de uma frase fazer um estudo que dura 1 hora, com uma abrangência muito grande para o nosso aprendizado.
Então, nós temos tudo o que necessitamos para nos tornar melhores. Nós temos tudo o que necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Quantas são as mães e pais que, por um motivo ou outro, os seus filhos, ou suas esposas, ou seus maridos, as pessoas viajaram, como se diz, para o outro lado, completaram o tempo aqui na Terra. E a gente fica com tanta saudade, tão preocupado. Mas é um vai e vem, como aquela música, né? Passagem, né? Eu esqueci o nome, tem uma música que a Maria Rita até canta, né? Chegadas e partidas. Então, nós vamos observar que nesse processo todo, ninguém ou nenhum segmento religioso pode nos oferecer uma resposta precisa, clara. Conquanto atravessamos dificuldades enormes de aceitação no primeiro momento, de compreensão, de entendimento, mas com o passar do tempo as coisas vão se assentando. Aqueles que buscam o conhecimento encontram um amparo, mas há aqueles também que ficam revoltados uma vida inteira e desencarnam na revolta. É como se dissesse a Deus: ó, o Senhor fez isso, eu não aceitei, não vou aceitar mesmo, vou até a morte e não aceito. O prejudicado é sempre nós mesmos. A aceitação dos desígnios é o melhor caminho, mas para isso é preciso ter humildade, que é uma virtude difícil da gente conquistar. Porque para ser humilde, precisa muitas vezes, vou usar aqui um linguajar que não é usual, mas é um linguajar bem popular aqui no Brasil. Muitas vezes é preciso engolir sapo, para a gente poder falar assim: não, eu aceito. Você pensa assim: eu concordo. Eu posso não aceitar, não concordar com a sua maneira, com essa frase ou com isso, mas eu respeito a sua maneira de pensar e de falar. Que a gente possa, cada um de nós, buscar sempre realizar o melhor. E algumas pessoas dirão assim: nossa, o Carlos fala assim com a calma, quem não conhece ele pensa que ele é o tempo todo assim. Mas se a gente for, cada um de nós, formos esperar para sermos perfeitos, nós não vamos realizar nada. É preciso, com a capacidade instalada de cada um, com as possibilidades de cada um, caminharmos, buscarmos o conhecimento, realizarmos algo, porque muitas vezes nós só esperamos que os outros realizem, que os outros façam. Mas se nós observarmos no contexto da família, no contexto do trabalho, no contexto da sociedade, tem sempre alguém esperando a nossa ação específica no bem que possa facilitar a vida. Porque nós queremos que os outros facilitem a nossa vida. Então, que a gente também possa facilitar em bases do Evangelho Rede Viva. Não o Evangelho estagnado, morto, parado. Não. A dinâmica da vida nos pede isso. A ação específica é de cada um. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Bom dia. Capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Pobres de espírito. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Jesus, nessa passagem das bem-aventuranças, ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Carlos falou no planetário, no pontinho azul.
E eu lembrei do Mário Cortella, quando ele fala da dimensão do universo. Ele fala que hoje a ciência consegue demonstrar que o universo tem em torno de 200 bilhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a Via Láctea. E a Via Láctea tem cerca de 100 bilhões de planetas e estrelas. E um desses é a Terra. Então, 200 bilhões de galáxias, 100 bilhões de planetas, para a gente chegar nesse pontinho azul que é a Terra. E na Terra a gente tem cerca de 7 bilhões de espíritos encarnados, 23 bilhões de espíritos desencarnados, 30 bilhões de espíritos populando a Terra. Um desses somos nós. Um pontinho na Terra, que é um pontinho azul no universo, e hoje a ciência já fala de multiverso. Já está saindo desse universo para uma dimensão ainda maior, para a gente entender o contexto da grandeza onde nós estamos situados. E a mensagem vem falar que aquele que se eleva será rebaixado. Então, nesse contexto todo, quantas vezes a gente quer se sentir o mais importante? Quer que o mundo gire em torno de nós. E às vezes não se dá conta dessa grandeza, dessa grandiosidade. Somos todos interdependentes. Nossa amiga falou aqui em alemão, o Carlos falou de vários países que estão atentos a esse encontro, muitos que assistem na internet. Nós nos relacionamos vibracionalmente. Aqui na cidade, no estado, no Brasil, nos países que compõem Terra, os continentes, e também fora deles. A gente interage. Quando a gente dorme, quando nosso corpo vai para o repouso, nosso espírito se desprende. Para onde ele vai? Vai ficar aqui, em volta, na cidade? Vai para outra cidade? Vai para outro estado? Vai para outro país ou vai para outro planeta? Vai para outras dimensões? Depende de cada espírito, do nível que está. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Até onde vai a nossa capacidade de nos transportarmos? Como a gente é muito materialista, a gente raciocina com esse corpo pesado. Provavelmente, para vir para cá, nossa amiga veio de avião. Poderia ter vindo de navio. Já não daria para vir de carro. Mas quantas vezes ela não se transporta para cá em espírito? Quantas vezes ela não vem, talvez, nessa reunião aqui em espírito? Quantas vezes nós não nos desdobramos e vamos até ela, onde ela está? Ou a outros lugares que a gente conhece e pode raciocinar nesse desdobramento. Agora, por que não extrapolar isso para outros planetas? Para outras dimensões? Então, Jesus veio quase 2000 anos atrás, deixou essa mensagem para a gente, para que nós fizéssemos uma reflexão. E qual a condição que ele colocou aqui? Para possuir o reino dos céus. Ser pobre de espírito. Ser humilde.
Você quer ir mais longe? Seja humilde. Não fica aí querendo dominar e ter poder. Você vai ficar ancorado na terra. E quer ser melhor que o outro, e que tem isso, né? O Carlos falou aqui alguns exemplos. Vai ficar preso aqui. Não vai se desdobrar para outras galáxias, outros planetas, outras dimensões. Quando Jesus estava prestes a ser preso, para passar pelo sacrifício, ele reuniu os apóstolos e anunciou para eles: olha, é chegado o momento. Um de vocês vai me trair. E eu vou ser entregue, e vou ser sacrificado, vou ser castigado. E eles ficaram em alvoroço. Como que pode? Como é que vão fazer isso com o Senhor? Que é tão simples, que só faz coisa boa. É assim que tem que ser, está escrito. Estava programado para ser dessa forma e Jesus veio preparado para isso. E ao longo do tempo ele foi preparando os apóstolos para dar continuidade. E aí aquele alvoroço e um olhava para o outro, quem vai trair, quem não vai, quem vai comandar depois que Jesus sair, quem que vai... E no meio daquela discussão, Jesus baixou a túnica, se assemelhando aos escravos, passou uma toalha na cintura, pegou uma vasilha com água e começou a lavar os pés dos apóstolos. Quando chegou em Pedro, Pedro não deixou. Falou: não, o senhor não vai lavar meu pé. Me admira vocês, ainda deu uma bronca nos outros. Deixar o mestre lavar os nossos pés. E aí Jesus olha para todos e fala assim: vocês me chamam mestre, e estáis certo, porque eu sou. Se eu que sou mestre vos lavo os pés, o que vocês não deverão fazer um pelos outros? Aquele que quiser ser o maior, seja o servidor de todos. E aquele que quiser ser o primeiro, seja o escravo. E você, Pedro, se não tiver parte comigo, você não terá parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. E Pedro falou: pode lavar, mas... E aí Jesus lava o pé dos apóstolos, isso está registrado na Bíblia, e num exemplo para nós de humildade. Depois que ele terminou, ele falou: agora é preciso que eu vá. Aquele que quiser ir ao Pai, pegue a sua cruz e siga os meus passos. E saiu. E todos foram atrás dele. E hoje nós estamos aqui tentando fazer essa trajetória, seguindo os passos de Jesus. De que forma? Aí a mensagem vem aqui nos chamar a sermos pobres de espírito, a lembrar dos ensinamentos dele, daqueles que vieram após ele. Recentemente, Chico Xavier, que trabalhou na simplicidade, ele se lamentava das pessoas não entenderem a simplicidade dele querer ser daquela forma. E certa vez ele comentou que não aceitavam nem que ele fosse o cisco que ele dizia ser. Queria que ele fosse um rei pelo trabalho que os espíritos faziam através dele, palavras dele. Fala: o trabalho não é meu. Eu sou só o médium, só um instrumento. E querem me confundir com esses espíritos iluminados que vêm e trazem essas mensagens e deixam para todos. Realmente ele se colocava na condição de um instrumento. E se empenhou enquanto pôde para servir. Ele falava assim: eu vou trabalhar até o último dia da minha vida.
como eu não sei quando vai ser o último dia da minha vida, eu trabalho todo dia. Trabalhar a serviço do outro. Aquele que quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Ele foi, ele é um servidor de todos. Um exemplo vivo, recente, para a gente enxergar ali a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. O que a gente faz pelo outro? O que a gente faz desinteressadamente? Ou será que a gente faz tudo articulando para ver que retorno a gente vai ter? Como é que a gente vai ser percebido? Como é que a gente vai se projetar? Então a mensagem chama a gente a fazer essa reflexão, e a doutrina espírita nos ajuda nesse entendimento quando esclarece sobre a reencarnação, sobre a vida após a morte do corpo, sobre sermos um espírito eterno. Já vivemos várias vidas, estamos aqui vivendo experiências valiosas para o nosso crescimento espiritual. Vamos ter outras oportunidades. Está tudo entrelaçado. Espíritos que vêm através dos médiuns contar a sua situação no plano espiritual. Olha, aí na Terra eu era assim, assim, agora aqui eu estou de tal forma. Quantos espíritos vêm falar, gente, seja simples aí, faça pelo outro. É isso que tem valor aqui no plano espiritual. Eu acumulei tanta coisa aí, isso não me valeu de nada aqui. Pelo contrário, fiquei muito tempo apegado a isso, até conseguir me libertar. A doutrina proporciona isso. Os espíritos vêm mostrar essa realidade para tentar tocar o nosso coração e a gente começar a se modificar, se melhorar, se tornar mais simples, mais humilde. Hoje o grande desafio nosso é ser simples, é simplificar a vida. A gente fala assim, mas está complicado, não tem tempo para nada, e corre daqui, corre dali. No fim do dia você para e avalia e fala, o que eu fiz hoje? Né? O que eu agreguei de valor para o meu espírito? É uma reflexão que nós temos que fazer. O que nós estamos agregando de valor para nós? Aquilo que realmente nós vamos levar para o plano espiritual. Ou estamos enchendo o nosso dia com coisas que simplesmente está preenchendo o nosso tempo. E às vezes, lá no plano espiritual, vai vir aquela sensação de dever não cumprido, de vontade de voltar de novo, de reencarnar novamente. E Jesus veio e deu o exemplo. O Jerônimo Mendonça fala, quem foi o homem mais rico que esteve nesse mundo? Ele não tinha uma pedra para colocar a cabeça. E ninguém foi mais rico que ele. E ele falava assim, cadê a riqueza de Chico Xavier? Onde estão suas fazendas, seus apartamentos, seus carros, suas contas bancárias? A riqueza dele está dentro dele. A nossa riqueza está dentro de nós, não está fora. Nós vamos levar o que está dentro. Sentimento, conhecimento, é nosso. O resto fica aqui. Nós vamos usufruir, que a gente consiga usufruir servindo, ajudando, contribuindo, seguindo o ensinamento de Jesus, que aqui nessa mensagem foi bem exaltado e já comentado. Quando ele fala, quem é o maior no reino dos céus, foi a questão. Quem é o maior no reino dos céus? Se perguntasse hoje. E ele falou, se a gente não se tornar como criança, não entraremos no reino dos céus. Se não nos fizermos pequenos como eles, não entraremos no reino dos céus. A criança,
é um espírito já antigo, mas naquele período de criança, ela tem o coração puro, ela confia. Se um pai, uma mãe, um avô fala pula, ela pula. Ela acredita que vai ser segurada. Então Jesus fala isso, acredite, eu estou falando para vocês, confia em mim, pula, venha. Se vocês não fizerem dessa forma, não tiver o coração puro, não acreditar, vocês não vão entrar no reino dos céus. É Jesus falando para nós. E aí dá o exemplo, né, da mãe que leva os 2 filhos ali, querendo já, naquela época, né, não, põe uma à direita, uma à esquerda e tal. Ele falou, não, isso não cabe a mim, cabe ao Pai. Cada um vai carregar a sua cruz, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu compromisso espiritual. E esses apóstolos carregaram a cruz, acompanharam Jesus, deram continuidade ao trabalho. Naquele momento lá, a mãe, deslumbrada, queria já acelerar o processo, mas tem uma sequência lógica. É assim na nossa vida, encarnação após encarnação, a gente vem amadurecendo, vem se despojando dos interesses materiais, vem absorvendo esses ensinamentos que hoje a doutrina espírita fala de uma forma mais didática, mais clara, através desses espíritos que vêm trazer as suas experiências. Um dia eu conversei com a tia minha, que enquanto encarnada fazia muita coisa para ajudar, trabalhava em creche, ajudava crianças, e aí apareceu um câncer, né? E ela, durante 10 anos, trabalhou muito para vencer, desencarnou. Passado um tempo, numa reunião mediúnica, ela apareceu, e contando da experiência dela, como é que ela estava em tratamento e tal. E eu perguntei assim, a senhora já está trabalhando? A senhora já está fazendo alguma coisa? Ela falou, meu filho, eu estou com a vassoura nas mãos, esperando uma oportunidade. Muitas vezes a gente acha que vai chegar lá e já vai engajar num trabalho, né? E vai ter tapete vermelho para receber a gente, banda de música. Estou com a vassoura na mão, esperando uma oportunidade. Como será que vai ser com a gente? E às vezes a gente faz uma coisinha ou outra e acha que já merece, mas aí vem essa mensagem e fala, olha, tem que ser humilde, tem que ser pobre de espírito, não pode se sentir mais que o outro. Às vezes dentro da casa espírita a gente acha que é melhor que o outro médium, acha que merece um cargo ou outro dentro da casa que está participando, no meio social, na família, a gente às vezes quer ser mais que o outro. Então nós estamos aqui recebendo uma orientação para procurar essa mudança íntima, da gente perceber que o maior é aquele que serve mais, é aquele que faz mais pelo outro. Esse é o maior. Quando alguém fala assim, tem que varrer aqui, aí todo mundo disfarça, fica esperando, aí de repente alguém fala, não, tudo bem, eu vou fazer, né? Aí o outro, puxa, tá bom, então você vai fazer? Tá, então tá. Né? Tipo assim, se você não fosse fazer, eu ia fazer, né? Mas dê um tempinho ali para alguém ir na frente, né? Gente, alguém precisa lavar o banheiro, tem que fazer uma limpeza no banheiro da casa, né? Aí fica um esperando o outro, não tem disputa. Agora, para certas atividades, é uma briga, não, eu que quero fazer isso, porque exalta, né? Aparece, mostra, e aí a gente pode perceber que a gente está ainda num nível que precisa buscar essa pobreza de espírito.
na simplicidade. Que no fim da reunião vai ter um monte de gente querendo varrer aqui, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que frase linda. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Parece simples, né? Vamos seguir esse caminho. Vamos abraçar essa verdade, que a vida é eterna, somos espíritos, estamos aqui de passagem. As coisas aqui materiais são efêmeras. A gente usufrui, mas tem que compartilhar também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o Mestre. Ele é o Mestre e lavou os pés dos apóstolos. E se ele estivesse aqui, ele lavaria os nossos pés também, para demonstrar essa humildade, para que a gente siga nessa direção. Que Deus abençoe a todos, que façamos a nossa reflexão, trabalhemos em nós esse grande desafio de nos tornarmos simples, nos tornarmos humildes, de deixarmos de ostentar coisas supérfluas. Seguindo exemplos como Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Madre Teresa, simplicidade e comprometimento com o próximo, comprometimento com Jesus. Muita paz. Antes de chamar a Débora para ler a mensagem que ela recebeu, e depois a Dona Francisca para fazer a prece de agradecimento e encerramento, eu quero dar uma notícia a vocês, porque nem todos sabem, mas está em Mato Grosso do Sul o médium de tratamento de cura, Paulo Neto. Tem o roteiro lá embaixo, hoje ele está na região de Dourados, já esteve aqui em Campo Grande e vai estar novamente. Esta casa de oração, buscando sempre se aproximar dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, aceita perfeitamente a atuação da espiritualidade no tratamento da saúde física, mental, espiritual, oriundo da espiritualidade. Conquanto respeitamos que muitos segmentos religiosos não aceitam e às vezes até criam dificuldades para que os médiuns que fazem tratamento possam atuar, possam realizar. É bem verdade que existe aqueles, entre aspas, pseudos médiuns ou pessoas que não estão imbuídas de um propósito cristão. Mas quando se trata de Paulo Neto, que há mais de 30 anos vem ao nosso estado atender carinhosamente, atenciosamente a todos que a ele procuram, eu fico assim, nem saber o que dizer, porque só mesmo quem conhece Paulo Neto, que assiste às reuniões que ele atende, pode fazer uma avaliação, mas tem aqueles apressadinhos que emitem tantos pareceres negativos sem saber de nada. Eu costumo dizer sempre que quantos lugares a gente viu, quantos escritos a gente viu e leu sobre Chico Xavier, mas desses que escreveram negativamente, quais são eles os que foram a Uberaba, a ver o trabalho, a conversar com Chico? Então é preciso conhecer. Esta casa de oração tem um preito de gratidão a Paulo Neto. E teremos a felicidade dele vir aqui, porque ele falou para nós que ele quer vir assistir, ele já assistiu reuniões aqui, que ele quer vir aqui só para assistir às reuniões. Então, se não for nesse próximo sábado, no outro, ele vai estar aqui conosco. Ele quer assistir esse encontro fraterno. Então,
Então, vamos pedir para a Débora fazer a leitura e depois a dona Francisca. Tá, sim. Se eu olhasse para a face de Deus, embora seja um caminhante milenar do universo, me sentiria criança, me ajoelharia e não conseguiria nem engatinhar, ao conhecer toda a grandeza que ainda não possuo. Esse pensamento me ajuda a fortalecer em mim a humildade. Sou poeira no cosmo infinito, mas não uma poeira errante, um ínfimo corpo que orbita na vontade de Deus, e a força gravitacional de seu amor me arrebata mais e mais, diminuindo a distância que devo percorrer para alcançar a felicidade. Caminhante milenar somos, e seguiremos caminhando, gravitando na órbita de Deus, girando e dançando no cosmo até aprendermos a sermos felizes. Obrigada. Bom dia. Eu vou ler aqui essas duas mensagens, né? Depois, se alguém sentir que é, né, procuração, me procura, tá, por favor. Hoje estou muito feliz. Consegui uma vaga na fila para dizer aos meus amados que estou vivo. Sim, eu estou vivo. E o mais interessante, continua a ser o mesmo, apenas mais leve e mais bonito. O corpo físico pesa, dificulta nossos movimentos. Muito legal esse conhecimento. Ora estamos em espírito e em outro momento encarnado. Cada vez num lugar e família diferente. Estamos onde é necessário estar. Queridos e amados, todos temos o que aprender, mas o importante mesmo é compreender o que está sendo ensinado. Nossa reação diante das provações são diferentes, porque quando falamos de provações, somos firmes e até caridosos. Hoje consigo ser o que realmente pretendia ser, trabalhar, servir e amar profundamente as crianças. Na Terra eu fazia isso, mas aqui eu compreendi que cuidar de crianças é muito maior do que imaginamos, porque existe adulto que ainda continuam crianças. Não esqueçamos dos adultos, abandonados nas ruas, nos asilos, nos hospitais. São crianças em espírito, porque ainda não compreenderam que ter responsabilidade com a vida é um ato de amor. Portanto, meus amados, pais e amigos, além de cuidarem das crianças, cuidem também dos adultos que se encontram em dificuldades. Beijos e abraços apertados para todos vocês. Aqui é um jovem que trabalhava com crianças, né, e ele se identificou bem. Bom dia, amigos da eternidade. Sou apenas mais um, entre milhões, à procura de entendimento. Venho aqui hoje, em particular, para pedir à minha querida mãe que prossiga. Prossiga firme nos seus propósitos de perdoar, amar e servir. Não se importe com os acontecimentos. Se na terra o caso ficou indefinido, aqui, minha mãe, tudo está esclarecido. Pode acreditar, também fui o culpado. Nada nessa terra ocorre fatos com inocentes. Não somos pecadores, mas devedores. E nossa função aqui é resgatar cada ato negativo. Mãe, dá para imaginar quantos atos negativos temos que eliminar em nossas vidas? Se pudesse ver como estou, com certeza iria se orgulhar de mim. Agora sou um pequeno trabalhador, um iniciante do bem. Sempre que me permite, estou contigo. Sinto sua solidão, vejo suas lágrimas, mas você recebe o meu amor e o meu abraço, porque te amo e serei grato pelos seus cuidados. Você sabe, eu nunca fui de falar coisas amorosas.
Os homens, meninos, sentem estar dificuldades, né? Tem essas dificuldades. Mas estou aprendendo que falar de amor não é privilégio só das mulheres. Os homens encarnados podem perfeitamente falar do amor, uma luz que brilha, que ampara, que salva, que educa. Mãe, eu te amo. Obrigada e uma boa semana para todos nós, né? Bom dia a todos. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, a oportunidade de estarmos aqui nesta casa de oração. Agradecer por cada lição que aqui foi explanada, para que nós possamos despertar Jesus, principalmente a nossa humildade, para servir, para amar, para semear a boa semente, a semente do bem. E que nós possamos levar desta casa tudo aquilo que aqui viemos buscar, para o nosso aprendizado, para o engrandecimento do nosso espírito. Que nós tenhamos uma semana proveitosa, que tenhamos sempre em nossa mente de que nós somos filhos de Deus e que nós temos condições de cada dia nos tornarmos melhores. Permaneça conosco, Mestre Jesus, e nos auxilie, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.